Bem-vindos, sou Mikhail Belolipitsky, pesquisador do INPA. Isso é a segunda palestra em miniciclo de minhas apresentações sobre grafos expansores. Essas palestras são apoiadas pela FAPERJ, que dá apoio para a nossa pesquisa e também para apoio muito importante para a divulgação do trabalho que a gente está fazendo. Bom, vamos continuar falando sobre grafos expansores. Lembra que um grafo que em matemática significa conjunto de vértices, alguns de quais são ligados pelas arestas e alguns não são ligados. Esse é o exemplo de grafo. E um grafo é um expansor se ele tem duas propriedades. Ele é escasso e altamente conectado. Isso significa que não tem muitas arestas, mas ao mesmo tempo, para chegar de um vértice para outro qualquer, passando pelas arestas, você pode fazer essa bem rápido. Essas propriedades têm várias aplicações em ciência de dados, computação e outras áreas até. Planejamento de redes de grande tamanho. Mostramos que quase todos os grafos de fato são expansores. Quase todos significa aqui que grafos aleatórios com propriedade próxima a 1 são expansores. Isso significa que tem vários exemplos, bastante exemplos, só que não nos ajuda a encontrar esses exemplos. E, de fato, isso pode ser um problema bem difícil. Só para dar uma noção e analogia com algo mais conhecido, compare com os números reais. Sabemos que quase todos os números reais são transcendentes. Eles não são raízes de nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros, então não são números inteiros, não são números racionais, não são raízes de números inteiros, etc. São transcendentes, mas em geral. Mas que é super difícil encontrar até um exemplo de números transcendentes.
Depois de muitas décadas e ciclos de pesquisa, sabemos que alguns números importantes, tipo E, 2, 7, 1, 8, 28, 1828, 45, extra, o outro número fundamental π, 3, 14, 15, 9, extra, são números transcendentes. Mas não sabemos se a soma ou produto deles tem essa propriedade. Isso é um problema aberto. Vamos agora voltar pelos nossos grafos. Então, um grafo tipo, estou fazendo um exemplo randômico. Depois, não é bom expansão. Pois a gente pode cartar aqui e separar em duas partes iguais. Só cartando uma aresta, não é bem conectado, não. Vamos adicionar algumas arestas aqui roxas. E, ok, a pergunta é se esse novo grafo é expansor. Que podemos dizer sobre esse gama. O problema é que para verificar se o grafo é expansor ou não, usando a definição, a gente tem que pegar todos os conjuntos, subconjuntos de vértices de até metade do tamanho do grafo e calcular seus vizinhos. Ok, para esse grafo dá para fazer e ver se ele é bom ou não, mas para exemplos maiores já é muito difícil. A gente quer ter outro método, ou critério, para verificar de um jeito se o grafo é expansor ou não. E isso supostamente nos vai permitir produzir exemplos de maneira mais robusta que precisa para aplicações. Agora vamos desenvolver um método para fazer isso. Falando literalmente, a gente quer pegar um grafo, um exemplo de grafo, criado pelo tipo de metal, bater com martelo para esse grafo e escutar uma nota de base de som. E depende desse som, decidir se o grafo é expansor ou não. Só com uma batida resolver esse problema, sem calcular todas vizinhanças de subconjuntos de vértices passíveis. Miraculosamente, existe esse método em matemática para explicar que vamos definir uma matriz relacionada com o grafo. Dada um grafo gama, define matriz de adjacência. Matriz quadrada em
sobre N, onde N é o número de vértices de gama, chamada matriz de adjacência. A do nosso grafo. Essa matriz, ok, uma matriz quadrado se define por regra. O elemento de a posição iota dessa matriz é igual a 1 se vértices VI e VJ são conectados e 0 se não. Vamos dar um exemplo de matriz de adjacência. Aqui eu volto para aqui. Então, um exemplo. Desse tipo de matriz pode ser grafo assim, e vocês podem verificar que nossa definição leva a seguinte matriz. Tem 5 vértices, então matriz 5 por 5 de forma simétrica, porque nosso grafo é não orientado. Nesse caso, sempre a matriz vai ser simétrica, com seguintes valores. Bom, o que podemos dizer sobre matriz A ou qualquer outra matriz 2 por 2? Que ela tem seu espectro. O espectro de autovalores. Para a matriz simétrica, esses autovalores vão ser números reais. Alguns podem ser iguais, mas em geral são ordenados. Lambda 1 até lambda n, que é igual a K se gama foi K regular. O que acontece? Esses autovalores são raízes de equação polinomial associada de nossa matriz. Matriz n por n tem o seu polinômio característico, que é um polinômio de grau n, e raízes desse polinômio vai ser autovalores de uma matriz. O que significa esses números? Em nossa construção, eles são frequências harmônicas de nosso grafo. E então, tem um teorema
um resultado teórico que diz que o grafo gama é um bom expansor se o gap espectral definido como diferença entre último e penúltimo autovalores, lambda n menos lambda n menos 1, é grande. Ok, aqui supostamente a gente deve explicar o que significa bom e o que significa grande. Eu não vou fazer todos os detalhes agora, mas tem um caso particular que o gama é um grafo de Ramanujan que significa o melhor expansor possível desse tamanho, se ele é K-regular e tem esse gap espectral, que nesse caso é K menos lambda n menos 1, maior ou igual que 2. Ou eu quero escrever de outra maneira. Tem lambda n menos 1 menor ou igual que 2 raiz k menos 1. Agora podemos ver um exemplo particular, que vou mostrar aqui. Aqui um grafo muito bonito. Se você pega uma bola de futebol e começa a crescer desses faces, planos, para puxar a bola no plano, aparece esse grafo na figura esquerda. E é um exemplo bem interessante de grafo Ramanujan. Ele tem 80 vértices e, na verdade, só existe um par mais de exemplos de grafos desta forma, que são grafos planos, com 83 e 84 vértices, mas esse exemplo é quase maior conhecido, grafo plano com propriedade Ramanujan. E o meu amigo Alex Gambur, há anos, fez um cálculo e calculou autovalor, ele lambda penúltimo n-1 de dado grafo, dado pela fórmula aqui, e ok, dá para comparar, porque por outro lado, 2 raiz k menos 1, que no nosso caso o grafo é 3 regular, então 2 raízes 3 é um número tipo 2, 82, etc. Fácil calcular. Bem, então, vimos que a desigualdade é satisfeita. Então, para finalizar, que aprendemos nessa palestra é que tem um critério eficaz para verificar se um grafo é de tipo Ramanujan ou é um grafo expansor ou não, usando o espectro
e propriedades espectrais de matrizes simétricas. Bom, obrigado.